Voltamos e vamos continuar o nosso papo com o Dr. Clécio sobre as terapias alternativas para os nossos adolescentes. Olha só. Estamos de volta aqui com o Clécio Gonzaga e eu quero saber agora mais informações. Nós ouvimos falar muito de constelação familiar. Eu só imagino assim, um monte de estrelinhas e famílias e etc. Eu queria que você explicasse pra gente, em rápidas palavras, o que é a constelação familiar e como é que ela pode ajudar os nossos jovens. Tá, a constelação familiar, ela trabalha o inconsciente individual e o inconsciente coletivo, no caso da família. Então, comportamentos, traumas ou situações em que você percebe que se repetem ou coisas que você não consegue enxergar, por mais que tenha tentado resolver algumas situações, não consegue enxergar o resultado. Sim. A constelação ela faz com que você veja aquilo que você não está enxergando e de uma forma bem clara. Pode dar um exemplo pra gente? Eu tinha uma senhora, no caso uma senhora, né, que ela sempre tinha dificuldade, toda vez que tinha dinheiro nas mãos, ela tinha dificuldade de comprar a casa dela e ela não sabia por que era. E ela não tinha nenhuma dívida, ela sempre falava isso. Aí eu falei assim, nós podemos constelar. Ela disse, e dá para constelar isso? Dá. Então teve um momento quando ela era criança que o pai dela prometeu uma casa para todas as filhas. E antes de dar a casa dela, ele faleceu. E a criança interior dela falava assim, eu não vou comprar uma casa, estou esperando meu pai me dar a minha casa. E aí se ela não percebia e veio perceber com a constelação. Que era um sentimento da criança interior dela, que ela ainda esperava que o pai dela desse essa casa. Perfeito. Eu quero até aproveitar para compartilhar aqui com as mamães que estão nos assistindo. Eu ouvi uma situação de constelação familiar de uma colega que ela não estava conseguindo engravidar. E quando ela constelou, foi descoberto que ela sempre era a filhinha, né? Ela sempre assumia o papel de filhinha, ela às vezes até falava com a vozinha de dengo, ela sempre estava no papel de filha. Filha única, muito mimada e tal, e ela não estava assumindo o papel de mãe, que agora ela precisava se preparar para esse momento. E logo depois que ela fez, ela engravidou. E é muito interessante isso, né? Quando os papéis às vezes acabam se tornando, né? Quando o filho às vezes precisa assumir as rédeas da casa e ele assume um papel que não é dele. É por aí, Clécio? A constelação familiar, ela mostra nessa situação o lugar de cada um. Então, quem é filho tem que ser o filho, quem é o pai tem que ser o pai. Os filhos nunca são maiores que os pais. Então, os filhos acabam assumindo os papéis dos pais. Não sei, algumas vezes a gente nota que algumas filhas chamam, minha filhinha, e não é o contrário. A filha nunca pode chamar a mãe de filha, é o contrário. Ela sempre vai ser a filha, a mãe sempre vai ser a mãe. Sim. Então, ela deve ter assumido um lugar que não era dela e nunca ia conseguir ir para a vida, ser mãe, porque ela queria sempre ser a filha. Como é que funciona? É uma sessão de constelação e já resolve? Sim, Sim? é preciso que a pessoa tenha uma questão para resolver. Certo. E essa questão, quando ela é trazida para a constelação, que pode ser em grupo ou individual, a pessoa vai enxergar aquilo que ela não percebia. E quando ela percebe, ela começa a tomar decisões, começa a agir diferente. Então você acaba acessando o inconsciente individual e o inconsciente familiar da pessoa. Nossa, que maravilhoso. Tá aí, gente. Então, dicas para você. Muito obrigada, Clécio, pelas suas informações e pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Tá aí então, mamãe, está passando por esse perrengue na adolescência, uma dica muito boa para você é essa aí, tá bom? Gente, antes de continuarmos o nosso papo, nós recebemos um vídeo da psicóloga, a doutora Cláudia Linha. Ela nos enviou, ela é especialista em tanatologia, né? Que é a ciência que estuda o luto, tá bom? Olha só o depoimento dela, preste atenção. Olá pessoal do programa Papo Mãe e quem está assistindo. Eu fui convidada para falar um pouco sobre a fase em que eu perdi minha mãe com 11 anos, até quando eu escolhi ser psicóloga e terapeuta do luto e a importância do acompanhamento profissional para que as crianças não tenham traumas. Essa fase foi bem delicada quando eu perdi porque eu tinha muito vínculo com ela morreu com a minha idade, 31 anos. De câncer de forma rápida e quando eu soube de uma maneira não apropriada, mas as pessoas não sabiam disso, não sabiam como fazer e não tinham intenção má. E eu não participei do enterro e isso foi muito danoso para mim. Não teve um fechamento e eu tive que trabalhar isso como paciente em psicoterapia. Fez toda a diferença para que eu seguisse com equilíbrio, para que eu continuasse minha vida
Quando eu descobri que tinha uma ciência que estudava a morte, que podia ajudar as pessoas para que quando tivessem uma perda e necessitasse de terapia do luto, fosse menos caótico, fosse com equilíbrio, fosse com esse processo sendo entendido de uma maneira que esse acontecimento da morte poderia ser integrado à vida da pessoa e a pessoa continuar e ter uma vida normal e ter uma vida bem-sucedida. Então eu queria ajudar as pessoas a viverem isso e eu estou conseguindo. Eu estou conseguindo porque eu me especializei e eu felizmente estou na clínica desde que eu me formei em 2010 e estou vendo formas disso acontecer que pode seguramente evitar que as crianças tenham traumas quando a gente entende a fase em que ela está vivendo de acordo com a idade, como o luto acontece e o que precisa ser feito e o que não deve ser feito. Se você não sabe como fazer isso ou não tem essas informações, você pode pedir ajuda profissional, de um profissional que entenda sobre luto ou de um profissional especialista em tanatologia. Então você pode ter essas opções, certo? Um abraço a todos. Obrigada, doutora Cláudia, quase me xará, Cláudia Aline. Gente, vocês viram o depoimento dela, né? Ela perdeu a mãe aos 8 anos e aí chegaram para ela e disseram, sua mãe morreu. Vamos falar sobre esse momento? Bem danoso. Eu conheço a história da Cláudia Aline, da perda, né? da dor, da ressignificação e do trabalho dela, inclusive, na tanatologia, para ajudar outras pessoas. Então, na verdade, não havia... A tanatologia é algo meio que recente, né, no acadêmico, né? Então, quando surgiu a oportunidade de trazer para cá, eles iam falar todo o processo de morte, tanatologia, ciência que estuda a morte e seus processos, né? E, inclusive, o luto. Então, foi uma oportunidade que os profissionais da área do comportamento humano tiveram de adentrar ao tema morte, né, e poder minimizar os danos causados pelo impacto, porque impacto sempre vai ter. Sim. Você dizer a alguém que a mãe faleceu, ou que vai falecer, ou que a situação é difícil, é inevitável, não é fácil para ninguém. Mas então, pode ser minimizado. Mas pode minimizar o impacto. E esse impacto ele é minimizado com a forma de como se fala, recursos inclusive que você utiliza, a linguagem que você utiliza. Conte tudo. Como é que deve ser? Às vezes o silêncio, né? Uma pessoa, por exemplo, que acaba de perder alguém, você não sabe direito o que dizer. E você fica ali do lado, quieto, a pessoa está sabendo que ela está sendo acolhida. Isso é o suficiente. A outra questão, como falar para uma criança que ela perdeu alguém muito próximo, como não só o animal de estimação, mas um pai ou a mãe. Aí você pode usar de alguns recursos, se na hora às vezes não tem, porque é uma morte por acidente, uma morte repentina, um câncer, como foi o caso da mãe dela, um câncer muito rápido, né? Então não deu tempo dela interagir sequer com o processo de adoecimento, porque o processo de adoecimento, ele é também estruturante, porque você vive uma coisa chamada luto antecipatório. Né? A criança pode viver esse luto antecipatório. Já se preparando. Aquele processo de adoecimento onde você vai imaginando uma perda, para quando essa perda real acontecer, ela ser menos impactante, ela ser estruturante para uma realidade. Então, também vivenciar isso é um processo doloroso, mas ele diminui a dor, né, do impacto. Sim. E aí, falar para a criança, você pode, por exemplo, procurar palavras adequadas como poupar a criança de detalhes. Se for um acidente, por que falar em detalhes do acidente? Para a criança aquilo não vai significar muito, pelo contrário, aquilo vai traumatizar, porque a criança vai ficar o quê? Imaginando na sua fantasia algo extremamente danoso. E isso pode ter realmente efeitos danosos em permear por toda a sua vida. Perfeito, doutor. Então, 0 detalhes. Ela falou uma coisa muito importante também. Quando ela soube da notícia que foi de uma forma inadequada e ela falou que não passou pelo enterro, que ficou algo ainda aberto. Sim, levar ou não levar a criança para o velório? Levar, de preferência, né, sempre. E também, se possível, os pais terem esse contato com a criança, perguntar e falar para onde que eles estão indo. Né? Não simplesmente pegar no braço e levar para o local. Com que idade? A partir de que idade deve-se levar a criança? Uma criança de 3 anos, 2 anos? Até 3 anos ela não tem essa imagem da morte como algo irreversível, mas que a pessoa pode estar dormindo. Não acho que tenha muito significado levar. O que eu imagino é assim, é levar para que aquele tenha uma função estruturante cognitivamente para essa criança. Então, qual a idade? Isso, na verdade, quando se fala de idade cronológica, a gente está falando de uma coisa para ficar
ficar didático. Sim. Mas acho que 4, 5 anos, não é, Rodrigo? De 4, 5 anos, por exemplo, que a criança já compreende a morte como algo precisa ser vivida, precisa ver para entender. Agora, precisa. Na verdade, eu acho que vai depender de como é que a criança funciona. Exato. Tem crianças com 2 anos que elas funcionam perfeitamente bem, entendem tudo. Com 3 anos já não são mais tão espertas assim. Então, vai depender de como é a dinâmica da criança. Tem crianças que fazem muitas perguntas, né? Então, uma forma de você também isso não ser tão traumatizante para a criança é responder as perguntas que ela fizer. É ter paciência para responder todas as perguntas e responder de forma honesta. E quando a gente não sabe? Porque muita coisa a gente não sabe, gente. Não sei. Não sei. Pode dizer? Pode dizer. Até porque nós não temos todas as respostas para tudo, né? E é importante também nessa situação que o processo de luto, dentro de uma perda de um ente querido, tem o que a gente pode dizer como um rito, né? Um rito de passagem. Aqui, por exemplo, na sociedade ocidental, nas religiões católicas ou cristãs, tem o processo do enterro. Sim. Então, se tiver esse processo, é importante falar, é importante levar, ou de acordo com outra crença religiosa, certamente, como a Amparo falou, isso vai ser muito interessante, porque é uma coisa que pode desencadear também quando eu não passo ou não tenho um luto bem estruturado, ou como a Cláudia falou, que não foi algo que ficou fechado, eu acabo em algum momento da minha vida, desenvolvimento, seja na minha adolescência ou na fase adulta, ou até na terceira idade, retomando coisas que ficaram mal resolvidas no passado. Ali, né? Ficou a questão da memória do trauma. Exatamente. Você pode resgatar e você pode vir com a mesma intensidade de dor e de sofrimento psíquico. Ou até pior, né? Ou até pior. Então, porque foi assim, a criança foi poupada naquele momento, né? No caso da doutora Cláudia, que ela contou pra gente, né? Sim. Ela não viu, não passou por nada. Talvez se ela não tivesse se especializado nisso, lá na frente isso poderia voltar. Mas veja como ela relatou. Eu não fui ao enterro da minha mãe e isso ficou em aberto. Então, ela não encerrou a vivência dela com essa mãe. Porque o que é um velório, o que é um enterro? É o encerramento da convivência daquela pessoa ali com você, com as pessoas, né? É o encerramento de uma vida toda. Então, aquilo é necessário, é estruturante para você viver um luto, não é? Então, assim, e ela falou uma coisa interessante. Depende de 3, de 2, por quê? Também pode perguntar à criança se ela quer ir. A gente não obriga ninguém a ir. Então, se a criança aceita ir, se ela tem perguntas a fazer, se ela quer estar ali, não tem problema nenhum. Agora, poupar a criança de cenas muito dramáticas, de detalhes, isso a gente pode fazer. Perfeito. Não é porque a criança tem no adulto o quê? Uma referência. E você fica mentindo, a pessoa vai voltar, a pessoa foi ali, ela vem já, ela jamais viajou. Dizer que viajou. Por quê? Porque ela vai criar uma expectativa de que vai voltar. E quando a pessoa não volta, ela tem um quê em você? Uma pessoa que ela não confia. Você disse que minha mãe ia voltar. Né? Você disse que meu animal ia voltar. Que minha avó ia voltar. E além de ficar algo em aberto, a criança ela tem como seu pai a figura de referência. Então, tem uma probabilidade muito grande de ela replicar esse comportamento. Então, se ela passar em algum momento da vida dela por uma situação de morte ou de perda, ela pode falar a mesma informação que deram para ela na infância. Né? Nossa, então, é interessante a gente discutir sobre isso, porque é necessário essas informações. Na abordagem Gestalt, ela poderia dizer que ela não ir para o velório ou ficar essa coisa em aberta como se a Gestalt não fechasse, que significa um ciclo que se fecha, que se encerra. E a morte é um ciclo que se encerra. Então, fique em aberto. Essa coisa que fica aí aberta te torna traumático, danoso e com efeitos para o resto da vida. Né? E que a gente pode corrigir isso com a tanatologia, com a forma, né? Minimizando os danos, né? Procurando palavras. O que a pessoa já conhece sobre a morte, você já pode dar só a sequência da própria fala da criança, porque ela já conhece alguma coisa sobre a morte da plantinha, do cachorrinho. Isso você já pode seguir. Daqui a pouco dá muito trauma para a criança. Gente, quantas informações preciosas que a gente nunca nem pensava que pudessem existir, né? A gente tem que estar sempre assim, mãe tem que estar preparada o tempo todo, toda hora. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse assunto. Eu volto já já.